Boa tarde. Para qualquer brasileiro é um privilégio comentar as transformações sociais que o Brasil está vivendo. E tem gente que diz que tem vergonha do que acontece no Brasil. Nós temos muito orgulho do que acontece no Brasil. Nós estamos num universo que privilegia as políticas sociais. Mas não é consenso no Brasil. Quero fazer uma breve observação. É uma disputa de agenda sobre qual é o problema fundamental do Brasil. Uma colunista econômica da oposição tem um livro de sucesso, foi sucesso, mas continua as teses circulando, que se chama A Saga Brasileira. É de se imaginar que o país mais desigual do continente mais desigual, a saga seja a luta contra a miséria, contra a pobreza, contra a desigualdade, contra a exclusão social. Não, 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 não. A saga brasileira é a luta contra a inflação. E vocês sabem qual é o herói dessa colunista, porque se notabilizou por absolutizar a luta contra a inflação, acreditando que a estabilidade monetária levaria às transformações sociais que o Brasil precisa. É uma disputa ainda, até porque tem uma correspondência na estrutura social do país. Nós ainda temos a hegemonia do capital especulativo, que é quem se beneficia dessas teses. Teses que apontam para aumentar a taxa de juros, teses que apontam para o ajuste fiscal com prioridade. Então, é um tema ainda, e a própria campanha eleitoral mostrou que, não havendo democracia nos meios de comunicação, essas teses... Essas teses têm vigência ainda. Houvesse democracia, bastava colocar a exposição da ministra Tereza Campelo todos os dias e nós arrasaríamos no primeiro turno. Bastava os meios de comunicação para que o povo brasileiro percebesse que a transformação não é só dele, que é do país como um todo. Isso não existe. Essa última observação da efetividade política dessas teses, fazer conhecer, não é possível num país em que há uma ditadura e alguns grupos monopolistas nos meios de comunicação. O Brasil está em boa companhia. Na América do Sul, alguns países da América do Sul são os únicos países do mundo que, apesar da recessão internacional, têm diminuído a desigualdade, a pobreza, a miséria e a exclusão. Nós estamos na companhia da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Equador, da Bolívia. Uma ótima companhia. Conseguimos manter políticas sociais prioritárias, diminuir a desigualdade, com uma recessão internacional em que a Europa liquida a mais generosa construção social que a humanidade tinha conhecido, que era o estado de bem-estar social. Esse sucesso é possível porque, apesar das transformações, o PT tem dois elementos fundamentais que, lá na sua fundação, e que foi coerente com eles. Primeiro, a prioridade do social. E, segundo, a opção preferencial pelos pobres. Essa política social é a materialização em políticas públicas desses dois princípios. Muita gente tem saudade daquele PT. Em alguns aspectos, sim. O povo brasileiro, não, porque aquele PT não teria ganho as eleições e feito as transformações que o governo Lula e o governo Dilma fizeram. Não vou falar sobre política social, não sou especialista, sou um propagandista. Vou fazer algumas observações políticas e metodológicas. Acho que o problema central é que nós recebemos uma sociedade absolutamente mercantilizada. A esfera do direito foi vítima de ataques radicais no período neoliberal, transformando o que era direito em mercadoria. Educação, saúde, assim por diante. A nossa luta, difícil, porque no mundo continua a predominar essa concepção, é para afirmar a esfera pública, a esfera dos direitos, para que todos sejam cidadãos, cidadãos como sujeitos do direito. E, ao mesmo tempo, tenham acesso a bens, portanto, passam a estar incorporados na esfera do consumo de bens essenciais. Isso leva a algumas discussões. Essas transformações sociais do Brasil
onde é que elas estão na história do nosso país? Nós tínhamos tido só um outro período histórico com democratização social acentuada, de 30 a 64. O golpe militar significou não apenas a ditadura, mas o arroxo salarial, degradação dos serviços públicos e tudo mais. E concentração de renda, acentuada posteriormente com a transição democrática, que coincidiu com a crise da dívida, deterioração econômica e social, acentuada depois com o período neoliberal. Nós temos agora um período extraordinário. Às vezes nós não tomamos distância suficiente para perceber. Como se tem salientado, no espaço de uma geração tem havido transformações sociais extraordinárias. Às vezes a gente vê casos individuais, mas é um fenômeno mais generalizado do que simplesmente famílias em que a mãe morava na rua e a filha já está terminando um curso universitário. São transformações muito significativas. Eu vou colocar uma questão metodológica porque tem a ver com políticas sociais. Se disseminou um pouco a ideia de que o Brasil se tornou um país de classe média. O debate acadêmico não interessa muito, qual é a fronteira da classe média para baixo ou para cima, uma nova classe média tecnocrática, classe média proletária, não é essa. O problema é as consequências de pensar que o Brasil seja um país de classe média. A distribuição da renda no Brasil sempre foi uma pirâmide, uma base enorme que vai se estreitando para cima. Hoje, a maior parte da população brasileira, a distribuição de renda coloca no meio. A distribuição de renda atual, mas não dá conta da miséria acumulada ao longo do tempo, que é uma miséria imensa. Se somos um país mais desigual do continente mais desigual, imagine a miséria do Brasil. Em vários aspectos, nós melhoramos logo. Salário, e é preciso recordar que nada distribui mais renda em quantidade do que criação de salário, de empregos formais e aumento dos salários acima da inflação. Então, estava encaminhada a questão salarial, empregos em aumento, salários em aumento, controle da inflação, política habitacional, mas essa ideia de classe média não percebe a miséria cotidiana das pessoas. Eu acho que é até uma ofensa a uma massa da população que é pobre, ainda muito pobre, dizer que ela está ascendida à classe média. E um dos aspectos que ficou escondido é justamente a miséria do transporte, que não por acaso nos pegou de surpresa nas mobilizações de junho do ano passado. Porque essa é uma parte da miséria cotidiana. A jornada de trabalho não são 8 horas, são 10, 12 horas, se nós pensamos o tempo de deslocamento e de retorno para casa, em condições materiais terríveis. Quem anda por São Paulo, 6 da tarde, 7 da tarde, sabe o que é isso. A gente apinhada nos pontos de ônibus, chuviscando para tomar 1, 2 ou 3 ônibus. Essa é uma miséria cotidiana, que essa imagem um pouco idílica de classe média, porque tem casa, porque tem salário, tá, não percebe. Que não é só essa, é a de segurança, é a das condições sanitárias das casas. Então, como disse muito bem a ministra, é um começo que nós estamos fazendo, um começo de um mérito extraordinário, porque nós vemos uma degradação das condições de vida da população enorme. Mas é preciso repensar essa ideia, porque ela, para um governante, se eu fosse um governante, ficaria feliz se alguém cantasse no meu ouvido que eu transformei meu país em poucos anos num país de classe média. Que não é exatamente isso. Quer dizer, exatamente, e acho que a política social está indo na boa direção, porque não está pensando só a renda, está pensando na melhoria das condições qualitativas de vida da massa da população. Mas é bom discutir. E é bom recordar o que disse a Marilena Chauí, que a gente ia para a Europa e se admirava com o nível de vida, em décadas passadas, da classe trabalhadora europeia. Ninguém levantava a ideia que aquele lá era um cara de classe média. Era classe popular, classe trabalhadora, melhorando de vida graças à conquista, às lutas sociais, ao estado de bem-estar social. Não é uma questão só conceitual, então, para a gente ter um mapa que seja coerente, inclusive, com as políticas sociais que nós temos, que são multifacéticas, que não pensa apenas a renda. Essa visão é uma visão redutiva, que pensa estritamente a distribuição de renda hoje, que é muito mais igualitária, é muito menos desigual do que antes. Mas as condições populares de vida da população são um pouco diferentes. A política social é consensual entre nós, mas não é consensual no establishment, na elite brasileira. Eles têm que aceitar que continuariam as políticas sociais se tivessem tido 4 milhões a mais de votos do que tiveram. Mas não é verdade. O próprio seria o comandante da economia se a oposição tivesse ganho,
não só tinha um diagnóstico brutal do tipo: a economia brasileira não cresce porque o salário mínimo é alto. Não cresce por causa da especulação financeira, porque nós não conseguimos ainda baixar a taxa de juros para evitar a atração do capital para a especulação e não para o investimento produtivo. Mas o pior do que ele dizia é de que iam manter as políticas sociais, segundo o candidato, mas o seu guru dizia que não ia sobrar muito dos bancos públicos. E quem faz política social? São os bancos privados que vão chegar onde não chegam atualmente para distribuir Bolsa Família? São eles que iam cobrar juros baixos para fazer a política do Minha Casa Minha Vida? Não. Aí está desmistificado, é tudo uma estrutura. É um milagre que a Tereza não conseguiu me explicar como é que eles conseguiram, com esse Estado brasileiro, fazer chegar o Bolsa Família aonde chega. Não é um Estado adaptado para isso. Em muitos aspectos, ele é extremamente deficiente. Mas só isso é um milagre extraordinário, fazer chegar. E depois as consequências extraordinárias do que aconteceu daí para frente. Então, na verdade, é uma luta político-ideológica ainda fazer a sociedade perceber a dimensão das transformações que nós temos. Nós quase perdemos a eleição porque nós não democratizamos os meios de comunicação e não conseguimos fazer com que a massa da população se desse conta dos avanços extraordinários que nós tivemos. Esse governo é bom, esse governo é ótimo, por estas políticas que estão aqui. Isto é o coração deste governo. Tem problemas em várias áreas, mas isto é o essencial. E, como disse muito bem a Tereza, por uma opção política, a prioridade do social. O governo da Dilma, muito claramente, viveu uma época de estagnação econômica. O nível de crescimento baixíssimo corresponde ao crescimento populacional, demográfico. Agora, ao contrário do que se poderia imaginar em outras circunstâncias, estendeu, aumentou, intensificou a política social. Claro que tem um limite, mas coerente com isso, ao contrário de outras épocas, se crescia economicamente para depois, eventualmente, distribuir, mesmo numa época de retração econômica, as políticas sociais intensificaram. Esse é o mérito extraordinário do governo, quer dizer, privilegiar os pobres, privilegiar o social. Tem limites isso, tem limite porque se não retomarmos um ciclo de crescimento econômico, não vai ter recursos para poder manter esse nível de crescimento. Nós estamos num momento de dificuldade justamente porque pela primeira vez no Brasil os grandes empresários privados se manifestaram politicamente contra o governo que foi eleito. Tinha marqueteiro que dizia que ninguém se elege no Brasil contra o mercado, o que quer que se chame de mercado. Esse governo se elegeu contra o mercado. Ele não foi contra o mercado é que foi contra o governo. Mas isso cria um problema de redefinir a política econômica para conseguir retomar um novo ciclo de desenvolvimento, senão, efetivamente, coloca um limite até para as políticas sociais. Como se disse aqui também, reforma tributária é um limite para avançar na superação da desigualdade. Porque, quando se fala de reforma tributária, em geral, os empresários falam: oba, vou pagar menos imposto. Como se os impostos do Brasil fossem extremamente justos, né? São extremamente injustos e penalizam os pobres. É certamente um obstáculo para essas políticas sociais avançarem não ter uma reforma tributária que desonere enormemente a massa mais pobre da população. Como a mentalidade geral ainda é uma mentalidade de não pagar imposto, qualquer candidato que diz que vai diminuir os impostos costuma ter privilégio nas pesquisas eleitorais. Nós temos um obstáculo. Cada vez que nós tentamos reforma tributária, sem preparar politicamente a consciência das pessoas, perdemos. Perdemos com o Olívio Dutra, perdemos com o Luiz Erundina, perdemos com o Fernando Haddad. E esse é um obstáculo fundamental. O Estado precisa desse recurso. E exatamente são projetos de reforma tributária socialmente justas. Quem ganha mais, paga mais. Isso certamente vai ser, embora não está na esfera deste ministério, vai ser um tema importante que só pode ser implementado com a criação da consciência do que esse governo faz com os impostos que arrecada e do que poderia fazer se a distribuição tributária fosse muito diferente em relação ao que ela é. Então, na verdade, eu não tenho muitas observações, acho que nós temos um quadro social diferente. Agora, se não, nós democratizamos politicamente em termos liberais quando saímos da ditadura. A democratização social estamos fazendo agora, mas a democratização, mesmo a política, falta elementos básicos, tais como o financiamento público de campanha, sem o que esse Congresso representa as elites tradicionais. A gente viu agora que 10 empresas, das quais 5 estão
estão indiciadas na Petrobras, no escândalo da Petrobras, elegeram 70% do Congresso Nacional. Então, é claro que não é um Congresso sensível a estas políticas sociais prioritárias do governo, menos ainda a reforma tributária. Mas temos o problema estrutural fundamental, eu acho que é o de quebrar a hegemonia do capital especulativo. Para nós retomarmos um ciclo de desenvolvimento econômico. O problema político principal do Brasil é que a maioria do empresariado não está de acordo com o modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Eles preferem ou produção de luxo, tipo automóvel, 0 quilômetros, ou soja para exportação, ou especulação financeira ou paraíso fiscal. E nós precisamos produzir para essa massa emergente da população que precisa consumir questões básicas que ela não pôde ter acesso anteriormente. É uma equação difícil, a maioria opta por um modelo, tem optado em 2002, 2006, 2010, 2014, acho que vai continuar a optar, mas o capital está na mão de setores empresariais minoritários que preferem ganhar na especulação financeira ou em outros expedientes. Essa é a trava que vai afetar também as políticas sociais. Então, se nós não tivermos um processo de democratização social, as próprias políticas sociais vão estar com limites, porque não vão poder usar esses argumentos que a Tereza colocou aqui para todo mundo saber. Isso tem que ser o beabá de todo mundo, o que éramos, o que estamos e para que vamos, e quais os obstáculos para continuar a avançar, democratizar socialmente o Brasil. Então, eu queria mais falar observações de caráter político, algumas de caráter metodológico, porque eu acho que nós acertamos a mão. O modelo é esse, desenvolvimento econômico com distribuição, essas são as políticas sociais, nós estamos subindo de patamar nas reivindicações dos direitos fundamentais da massa da população, estamos transformando-a em cidadãos e não apenas em consumidores de bens elementares, mas para isso é necessário superar esses obstáculos políticos que vão ser o grande desafio desse segundo governo da Dilma. Obrigado.